de, Antes de começar no tema aqui propriamente dito, eu só vou fazer a minha propaganda do Mensageiro Fraterno, que ainda não recebeu por e-mail ou pelo grupo de WhatsApp, que já está na página do SEAS, então é só baixar, baixem, leiam com calma, porque tem, os artigos são super interessantes e é feito sempre com muito carinho pela equipe e pelos colaboradores. Então, tá lá. Então, vamos entrar no tema do nosso estudo de hoje, os males do ciúme segundo o Espiritismo. O ciúme, especificamente, ele não é ele é uma emoção, né, um sentimento, mas que a gente não estuda muito ele separadamente, né? Na verdade, a gente fala muito de egoísmo, de orgulho, de perdão, de paciência, mas o ciúme mesmo a gente não costuma abordar ele tão especificamente. Talvez isso se deva pela questão de que ele realmente é um mix de sentimentos, de emoções, então ele mistura o egoísmo, está dentro do ciúme, né? O egoísmo, a inveja, o medo, aquele sentimento de posse que a gente tem, de propriedade, de autoritarismo, da gente querer que o outro faça do jeito que a gente quer, da maneira que a gente imagina, que a gente sonha, né? A gente projetar os nossos sonhos para os outros e querer que saia daquela mesma forma. Talvez porque são vários sentimentos ali juntos. Talvez porque a gente ache também que um pouquinho de ciúme é normal, que é impossível a gente não sentir ciúme de quem a gente gosta, né? Que ele está ali temperando o amor, os relacionamentos. Então, a gente não fala muito, mas a gente sabe que lá no fundo, conforme a gente vai ver no estudo hoje, tanto pela psicologia quanto pela doutrina espírita, o ciúme ele carrega um negativismo, né? Ele carrega sentimentos, emoções negativas que nos prejudicam, que prejudicam aos outros, e ele está em contraposição a esse amor maior, né? E que, na verdade, esse medo que a gente tem, que está incluso nesse sentimento de ciúme, a gente encontra segurança quando a gente realmente desenvolve o nosso amor. É ele que nos acolhe, é ele que nos faz pertencer a uma família, a um grupo, a uma casa espírita, é o amor e não o ciúme, que aí teria esse polo positivo e o negativo. Quando a gente fala geralmente de ciúme, a gente logo atrela, né, a relacionamentos amorosos com nossos companheiros, nossas companheiras, porque talvez ali fique mais evidenciado, mais claro, né, aquele medo, a traição, uma mentira. Então a gente já leva mais para esse lado, porém a gente encontra ciúme em todos os relacionamentos entre as pessoas, né? Por exemplo, com irmãos, é muito comum ciúme, principalmente quando já se tem uma criança em casa e nasce um bebê naquela família, chega uma outra criança, a gente percebe claramente ali o ciúme. Às vezes, quando vão crescendo até a vida adulta, normalmente filhos mantêm esse ciúme, né? A gente ouve, ou a gente já falou também, né, como filhos e irmãos, porque meu pai tem um preferido, minha mãe só faz isso para ele, não faz para mim, né? A gente ouve isso a vida inteira, às vezes como uma brincadeira, mas que tem lá dentro esse sentimento de medo, de ciúme. Entre amigos, a gente também tem ciúme de amigos, que às vezes até impede da gente desejar o bem para aquele amigo, porque a gente quer aquele amor exclusivo para a gente. Os animais também sentem ciúmes, né? A gente vê quem tem cachorro, gato, às vezes chega uma pessoa diferente, um bebê novo na família, eles começam a fazer tudo errado, tudo diferente do que eles já aprenderam a fazer. Temos ciúmes também de coisas materiais, né? Coisas que a gente se apega, que a gente gosta, que a gente não quer emprestar porque tem medo que aquilo não volte ou quebre. E até da nossa casa espírita a gente tem também sim, um pouco de ciúme, né? A gente fala nossa casa, a gente fica com aquela minha casa, com esse sentimento de posse. Mas é algo que a gente tem que aprender a entender que o amor é muito maior, né? Ele vai nos fazer sentir, nos sentir
acolhidos, presentes, protegidos e seguros. E então, quando a gente falar durante o estudo sobre ciúme, a gente está englobando todo tipo de relacionamento entre pessoas, entre espíritos, que incluem esse sentimento. Então, vamos começar com a definição de ciúme, definição de dicionário, né? Para a gente entender um pouquinho que é o ciúme. Então, lá no dicionário, a gente encontra que é um sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse ou afeto a outrem. É um estado emocional complexo e de difícil compreensão que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. Então, a gente percebe aí, né, a questão do sentimento negativo, que é um sentimento, é um estado emocional complexo, que mistura muitas emoções, muitos sentimentos. A gente mesmo tem dificuldade de perceber o ciúme dentro da gente, ações ciumentas, às vezes a gente não percebe que está fazendo. É um sentimento penoso, ou seja, que nos traz sofrimento, que sofre o outro, mas sofre quem está sentindo também, e porque a gente quer esse amor exclusivo. A gente tem dificuldade de compreender que o amor, uma mãe vai amar um filho, 1 ou 10 filhos da mesma forma, tem amor ali para todo mundo. É o medo de perder alguma coisa, é um sentimento negativo em que se mesclam ódio e desgosto provocado pela felicidade ou situação favorável de outrem, ou seja, a gente também tem ciúme se alguém está bem, se alguém consegue alguma coisa, está feliz, se a gente desejava aquilo e não conseguiu e a outra pessoa consegue. É o despeito por ver alguém possuir um bem que é alvo do seu desejo, é inveja, né? Então, ciúme, ele incorpora todos esses sentimentos. E a etimologia, a origem da palavra ciúme, né? Para a gente pensar e bagunçar um pouquinho com esse lado negativo aí do ciúme. O ciúme deriva do latim zelos, do grego zelos, que é aquele sentido de zelo, de ciúme, de amor, o desejo de manter ou de proteger algo que é motivo de orgulho. Então, é aquilo que a gente coloca, é impossível não ser ciumento, ciúme quer dizer que a gente tem atenção, tem cuidado. Ciúme é sinônimo de inveja, de apego e de despeito, e é o contrário de altruísmo. E o altruísmo, o que é? Ausência do egoísmo, abnegação, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares, dedicação desinteressada, ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. Então, por tudo que a gente já conhece, o que a gente pretende é trabalhar exatamente esses sentimentos, essas emoções que vêm com ciúme, de inveja, de egoísmo, de despeito, porque o que a gente quer alcançar é essa ausência de egoísmo, é esse bem-estar, é fazer o bem pelo bem, sem ter trocas ali, né? Sem esperar nada em troca. Então, é para isso que a gente quer trabalhar. E então, a gente se pergunta, né? Ciúme, afinal, ele é sinal de amor? Significa que se eu tenho ciúme, quer dizer que eu dou atenção para alguém, que eu estou cuidando dessa pessoa, e o fato de eu não ter ciúme significa que eu não ligo para essa pessoa? É normal ter ciúme? Existe um ciúme motivado, ou seja, existem razões que justifiquem eu ter ciúme, né? Uma mentira, uma traição, existe uma razão? Existe ciúme saudável, que seja bom para aquela relação? Ele realmente é egoísmo, é inveja? A gente consegue ser feliz sendo ciumento, né? Porque o ciúme é muito tênue, esse limitezinho que a gente pode ter aí entre aquele ciúme que realmente é um cuidado, então ele não é nem ciúme, né? Ele é o cuidado mesmo com a pessoa, daquele ponto que a gente quer tomar conta da decisão da pessoa, a gente quer que a pessoa faça o que a gente quer ou imagina que seja o melhor para aquela pessoa, né? Então a gente consegue ser feliz sendo ciumento, colocando limites tão fortes na vida do outro, se intrometendo, a nossa vida girando em torno do ciúme, né? E ele está ligado à autoestima, à insegurança nossa,
Então, essas questões que a gente vai pensar, né? Vai refletir sobre, com o material que eu trouxe aqui, dos estudos que eu fiz para a gente pensar um pouquinho na tarde de hoje. Então, como que a filosofia e a psicologia, elas veem a questão do ciúme? É uma pincelada, né? A gente não vai entrar nesse assunto, no aspecto psicológico, que o objetivo é a gente chegar lá como que a doutrina espírita coloca isso para a gente, mas ajuda a gente ver o que a psicologia e a filosofia trazem e mostra que tem muita coisa em comum, realmente. Então, diz a filosofia e a psicologia que o ciúme é uma emoção humana comum. Ela é universal e é complexa. Ela mistura dor, raiva, inveja, medo, depressão e humilhação. É um sentimento intrínseco à natureza humana, que está presente em todas as idades, ou seja, tanto na criança quanto no adulto. A percepção da falta de exclusividade afetiva por parte da pessoa amada, né? De dividir, de disputar atenção e dedicação. Então, acho que todos nós já passamos por essa emoção de, às vezes, de uma forma mais tranquila, às vezes de uma forma mais com raiva realmente, com inveja. E a gente percebe que a gente tem medo de perder aquele amor exclusivo, que o fato do nosso amigo, do nosso companheiro estar dando atenção a outra pessoa significa que ele não tem como dar para a gente essa atenção, esse amor. É comum a gente ter ciúme de diferentes coisas, de diferentes pessoas, em diferentes situações. E aí os filósofos e os psicólogos eles fazem mais ou menos essa linha, né, do que seria o ciúme normal, exagerado, obsessivo e o patológico. O ciúme normal é aquele que a gente mal considera um ciúme, né? É realmente essa questão de cuidado, de você ter um breve momento em que você se sente enciumado, ele é proporcional ao motivo, se existe um motivo ou algum pensamento seu que está levando aquilo, mas esse ciúme normal, ele se resolve ou com você mesmo, você percebe que aquilo ali é ciúme, que não tem sentido, ou num diálogo com o seu amigo, com seu companheiro, com seu filho, com seu pai. Então, você resolve aquilo de uma maneira tranquila e não vai causar nenhum sofrimento, nenhum desconforto ou sofrimento para nenhum dos dois, né? Para ninguém naquela relação. A partir do exagerado, aí já entra a questão da insegurança, são pessoas inseguras, com muito medo, com uma baixa autoestima. Muitas vezes o motivo ele pode ser real, mas ele também pode ser irreal, pode ser fantasioso, né? E normalmente a pessoa que tem esse ciúme do exagerado até o patológico, ela não percebe que ela está sendo ciumenta, né? Ela não percebe que ela é uma pessoa ciumenta. Observamos aí a palavra obsessivo, né, que a gente já faz aquela ligação com a doutrina espírita, porque o ciúme, nesse estágio obsessivo que a própria filosofia e psicologia colocam, ele nos lembra aquela pessoa que vive em função daquele ciúme, né? Ela deixa do patológico, então ela deixa de pensar nos seus problemas, na sua vida, nas coisas boas da vida, para viver em função daquela pessoa que ela tem ciúme, a vida dela se transforma como se fosse um obsessor mesmo, né? Então, provavelmente essa pessoa nesse estágio, ela também, através do pensamento, ela não está ali sozinha, ela está com outros espíritos que se comprazem naquela situação, que pensam daquela mesma maneira, então vira algo difícil de sair dessa situação. E vira uma obsessão até de encarnado para encarnado, né? Você está ali o tempo inteiro, causa sofrimento nos dois. No ciúme patológico, você chega até a possibilidade de cometer crimes, como homicídios e suicídios. E existem pesquisas que colocam que o maior número de casos de homicídio seguidos de suicídio tem como motivação ciúme. Então, é realmente algo complicado, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa pensar, até porque ele também causa muitos danos
naquela pessoa que está sentindo ciúme, né? Ansiedade, ela sente vergonha muitas vezes, depressão pode levar à depressão, a culpa, humilhação, insegurança. Então, esses três, exagerado, obsessivo e patológico, que também é uma divisão assim muito didática, né? Claro que existem gradações dentro disso daí, causam muito sofrimento para as pessoas que estão envolvidas. É importante saber lidar com o ciúme, minimizando os seus malefícios. E a filosofia e a psicologia, elas falam também desse ciúme positivo, que seria isso que a gente já comentou, que é uma conduta de zelo e que você, a pessoa por quem você sente ciúme, ela também se sente importante, valorizada dentro daquela relação, né? Que é bom investir naquilo, é saudável. Então, esse seria o ciúme positivo, mas o limiar entre um e outro é bem tênue. Bom, aí só, assim, mais ou menos bem, não tem nenhuma cientificidade nisso, né? É só uma curiosidade ali, os tipos de ciúme, mas o que eu quis trazer com esse slide foi principalmente essa parte mais embaixo, sobre os sintomas físicos mais comuns, ou seja, o ciúme, ele causa, além de causar, né, esse medo que a gente tem, toda essa questão emocional, ele acaba atacando também a parte física, né? Insônia, taquicardia, boca seca, aumento ou perda de apetite, dores nos músculos, depressão, sensação de aperto no peito. Então, o cuidado que a gente tem que ter para que a gente não deixe chegar nesse ponto. Bom, e o ciúme da literatura? As histórias são recheadas, né? O ciúme ele é muito utilizado nas tramas, nas tragédias, nos romances. O clássico mundial é Otelo, com William Shakespeare, onde realmente se vê todo esse processo do ciúme, da insegurança, porque Otelo, que era mouro, sofre preconceitos, ele é muito inseguro com relação a isso, ele acaba para compensar, né, dentro da cabeça dele, essa insegurança dele, ele é muito grosseiro e impulsivo com Desdémona, que é sua mulher, e ele acaba ficando receptivo para as intrigas de Iago, despertando os ciúmes de que Desdémona e Cássio teriam um relacionamento, né, estariam com romance. E Otelo acaba assassinando Desdémona. Na literatura brasileira, a gente tem Dom Casmurro, que também é de Machado de Assis, que até hoje se discute se Capitu realmente traiu Bentinho, se aquilo era da cabeça dele. Então, o ciúme a gente vê bem retratado ali. E na literatura espírita, o nosso clássico, né, o Nosso Lar, que traz muito ensinamento para a gente, muitos casos que a gente ainda vê hoje em dia acontecendo, com esses dois capítulos que a gente vai ver um pouquinho, eu vou relembrar aqui o que se passa assim, mais rapidamente, mas o que aconteceu, o caso Tobias e regressando à casa. Então, o caso Tobias, para a gente lembrar, André Luiz já está lá há algum tempo em Nosso Lar, com Tobias, e Tobias chama André Luiz para ir até a sua casa, conhecer a sua casa. Quando ele chega lá, Tobias lhe apresenta duas senhoras que conviviam com ele dentro da mesma casa. E explica que ele havia sido casado com as duas, né? Quando ele foi encarnado, que ele havia sido casado tanto com Hilda quanto com Luciana. E André Luiz fica muito surpreso com aquilo, né? Se fosse hoje, eu acho que ele diria que ele assim, como assim? Como assim uma casa tem as duas mulheres e vive nessa harmonia, nessa tranquilidade? Mas Hilda explica o que se passa ali. Ela diz que Tobias havia se casado duas vezes, a primeira vez com Hilda, com ela, e que ela tinha uma vida muito feliz com ele, tinha sido um casamento de almas, mas que quando chegou o segundo filho deles, ela desencarnou. Desencarnando, ela ficou desesperada, ela ficou muito angustiada, ela não sabia o que fazer, não conseguia dar ouvido aos amigos espirituais que vinham aconselhá-la, então ela passa algum tempo no umbral e fica agarrada na casa, né, com os filhos e com o marido. Ela reconhece que Tobias, a casa dela está completamente bagunçada, que Tobias não está dando conta, ele chora muito, os filhos pequenos também não tem ninguém que ajude Tobias a cuidar,
e Tobias resolve, então, se casar com Luciana. Ela, então, quando vê esse casamento, quando ela vê Luciana e Tobias se casando, ela, então, diz que se revolta completamente, que ela parece uma loba ferida e que tenta até aniquilar a Luciana. Ela realmente vai tentando contra a Luciana. E aí ela recebe a visita da avó materna dela, que havia desencarnado há muitos anos, e essa avó consegue fazer com que Hilda perceba que a Luciana não estava tirando o lugar dela, né, dali. Ela estava assumindo provisoriamente o papel da Hilda e que ela estaria ali ajudando Hilda a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, ajudar Tobias a seguir o caminho dele. E aí Hilda, então, passa por esse processo, ela chora, ela vê que ela realmente não pode continuar ali, que a melhor solução era a Luciana cuidar da casa dela, e aí ela vai para nosso lar e passa a cuidar de Luciana como se fosse uma filha também, e cuidar da família toda. Quando, um tempo depois, Luciana e Tobias desencarnam juntos e ela os recebe na casa dela. Bem, o André Luiz fica maravilhado com essa história. A Luciana também conta que ela tem consciência de que o casamento dela com o Tobias era um casamento fraternal, ali era de ajuda, não era esse casamento de almas. E Hilda tranquiliza André Luiz, dizendo que ele também não se preocupe, porque Luciana iria encarnar um ano depois, ela estava noiva, ia se encontrar com o seu namorado, seu marido, quem ela viria se casar, que aí sim seria um encontro de almas para Luciana, um ano a partir daquele dia, daquele momento que eles estavam ali, e que ele já havia encarnado. Então a gente percebe nessa história, né, nesse capítulo, como Hilda e Luciana conseguem expandir esse amor delas, embora Hilda principalmente coloque que é difícil, que ela sentiu ciúmes, é claro, né? Que é uma situação complicada, mas ela conseguiu abrir o olho, os olhos, o coração, a mente para um outro amor. E o segundo capítulo do Nosso Lar que eu quero comentar com vocês é um capítulo que é muito emocionante, acho que vale a pena reler esse capítulo, que é quando, e também mostra muito bem essa questão do ciúme e dessa mudança de comportamento, né? Essa virada no comportamento que a gente pode ter. O capítulo é Regressão da Casa, então André Luiz estava já em nosso lar, há muito tempo ele vinha pedindo para retornar à sua casa terrestre, não lhe era permitido, até que Clarencio fala, olha, vamos ter que ir até a crosta terrestre e você pode ficar uma semana na sua casa. Eu, todo final do dia, vou passar para ver como é que as coisas estão. E André Luiz não cabe dentro dele de tanta felicidade, porque ele vai finalmente retornar à sua casa, encontrar Zélia, sua mulher, seus filhos, e ele vai feliz da vida até a sua casa. Pelo caminho, tudo está mais ou menos a mesma coisa, ele fica feliz que a árvore que ele plantou com a Zélia, desculpa, botei Zilda, mas é Zélia, com a Zélia, estava lá ainda. Porém, quando ele entra dentro de casa, cheio de felicidade, ele começa a perceber as diferenças, né? E ele fala: onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Então, ele imaginava. E isso é normal, né? A gente imaginar que vai estar tudo daquele mesmo jeito, né? Que a gente vai encontrar aquilo porque aquilo era nosso, então a gente vai encontrar tudo igual. E ele vê, então, uma pessoa que parecia um médico sair do quarto dele falando sobre Ernesto. E ele fala: quem é Ernesto, né? O que será que um homem está fazendo dentro do meu quarto? E aí ele ouve Zélia, desesperada, pedir ao médico encarnado que ele salvasse Ernesto, porque ela não aguentaria uma segunda viuvez. E aí, então, nesse momento, ele diz que ele se sentiu assim fulminado com essa violência de escutar
que Zélia teria se casado de novo, né? Ele bota: outro homem se apossara do meu lar, a esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? E aí ele corre no quarto dele, vê que está todo o quarto modificado e que ao lado de Ernesto, 3 figuras negras iam e vinham mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. André Luiz conta que ele teve... A primeira reação dele foi odiar aquele intruso, né, o Ernesto, com todas as suas forças, e se juntar àquelas 3 entidades, aquelas 3 figuras que estavam ali, mas ele já não era o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado nos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Então, ele diz que, apesar de todo o choque, de toda a dificuldade, ele ficou muito transtornado, ele não consegue fazer nada imediatamente. A Clarencio passa, né, como havia combinado no final do dia, para conversar com ele. André Luiz coloca as suas angústias, as suas decepções. O interessante é que André Luiz coloca que nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além-túmulo, ou seja, aquela parte do livro Nosso Lar que mais impacta a gente com questão de sofrimento, que é o tempo que ele ficou no umbral, ele diz que nem esses anos de sofrimento foram piores do que esse momento que ele passou. Ele diz que as lágrimas foram muito mais amargas nessa situação. E Clarencio orienta ele, fala: olha, eu compreendo as suas mágoas, não tenho o que falar, apenas que você lembre da recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que ele fala que isso opera milagres de felicidade e compreensão. E aí, com essas palavras de Clarencio, André Luiz começa a ordenar seus pensamentos, ele vê que, e se refletir, se questionar, né, por que ele estava realmente condenando o procedimento de Zélia, se ele tivesse naquela situação, será que ele não faria a mesma coisa? Por que eu estou odiando o Ernesto se eu nem o conheço? Talvez a minha casa estivesse em situação pior se ele não estivesse aqui. E aí ele entende, né, que a família dele não era mais a esposa e 3 filhos somente, mas centenas dos enfermos das câmaras de retificação e que se estendia à comunidade universal. E aí então ele sente que ele está dando um outro passo na vida dele, que ele está mudando realmente interiormente. E ele resolve ajudar. Ele diz que foi muita dificuldade, mas que ele inicia o trabalho procurando esclarecer esses espíritos infelizes que se mantinham lá em ligação com o enfermo. E no final, no dia seguinte, os médicos chegam, falam que Ernesto foi praticamente um milagre, que ele tinha melhorado muito, e nesse momento André Luiz sente uma alegria enorme, né? Ele sente a felicidade de ter conseguido virar a página, suplantar aquilo, né? Todos aqueles sentimentos de ciúme, de egoísmo, de raiva, e ele diz que ele sente que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro dele para sempre, né? Ele diz que aprendeu muito, e é nessa ocasião que ele, retornando ao nosso lar, os amigos, os mentores o recebem felizes por essa conquista dele, né? Essa conquista de reforma interior mesmo, e Clarencio diz que até aquele momento André Luiz era pupilo da cidade e que agora ele era cidadão de nosso lar. Então é muito bacana ver essa transformação, do jeito que André Luiz coloca, a gente percebe todo esse ciúme que ele sentiu e ele conseguiu superar e transformar esse ciúme, embora ele deixe bem claro que não é fácil, que é difícil, que é um trabalho que ele já vinha fazendo sem perceber e que ele pôde pôr à prova naquele momento. Bom, e na doutrina espírita, né? O que a gente encontra sobre ciúme? Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca que os espíritos superiores eles se distinguem pela sua perfeição, pelo seu conhecimento, pela proximidade de Deus e pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor do bem. Os espíritos inferiores, na sua maioria, que somos nós aí, né, a maioria de nós, somos eivados de nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Na escala espírita, a gente sabe que a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós aí de novo, que é propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo,
todas as paixões que são consequentes, e a felicidade dos bons lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. E na segunda ordem, a gente não está nem lá nos puros, né? Mas nos bons espíritos, eles não são movidos pelo orgulho, nem egoísmo, nem ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e façam o bem pelo bem. Então, embora a gente ainda faça, na maior parte de nós, né, faça parte ali dos espíritos imperfeitos, inferiores, em que a gente sabe que é comum a gente ter esses sentimentos, essas paixões, o que a gente quer é chegar ali nos bons espíritos, né? É melhorar isso. Então, a gente precisa se autodisciplinar, controlar esse ciúme em prol da nossa felicidade também. A pergunta 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. E lá no 970, o que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores? Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelos que os impele de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Então, a gente fica sempre querendo alcançar essa felicidade, mas a gente também não percebe essas paixões, esses sentimentos inferiores que nos causam sofrimento, né? O caminho a gente já sabe, é a gente tentar reverter isso. A nota de Kardec, né? O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que faz do amigo um inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com sua felicidade e podemos acrescentar com sua própria segurança. Destruir um e desenvolver a outra, que é a caridade, que ele está falando de caridade, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, gente, Kardec coloca aí muito claramente, né, que a gente precisa compreender que é incompatível a gente ser feliz enquanto a gente estiver com esse tipo de sentimento dentro da gente. E que a gente pode assegurar a nossa felicidade já, né? A gente não precisa estar sempre depositando lá na regeneração, a gente já pode pegar um pouquinho, desenvolver um pouquinho e aproveitar um pouquinho dessa felicidade quando a gente se despoja desses sentimentos. Lá no ensaio teórico das sensações dos espíritos, Kardec coloca que sofrimentos algumas vezes independem da nossa vontade, mas que na maioria das vezes se devem à nossa vontade, ao que a gente fez, né? O que a gente faz, o que a gente pensa. Então, o que a gente deve refletir, será que eu estou sofrendo? Não são por excessos, por ambição, por paixões? E ele diz que sempre são consequência da maneira como vivemos e que a gente pode suavizar ou agravar conforme o modo pelo qual encaramos a vida. E aí ele diz: dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo, importância que não merece. E que assim a gente vai se sentir feliz por haver se libertado dessas paixões e numa paz de consciência que a gente não vai ter sofrimento moral. Bom, lá no Evangelho, ele tem praticamente os mesmos ensinamentos com relação ao ciúme. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tirei esse pedacinho para a gente refletir. Haverá maiores tormentos, por isso está no item chamado tormentos voluntários. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias.
Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes são próximos, toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Então, é tormento a gente ficar o dia inteiro, né, nessa questão invejando e enciumado das coisas que a gente não pode ter, do que os outros têm e a gente não consegue. E Kardec coloca que essas expressões, secar de ciúme, não comer nem beber de ciúme, que isso é real, né? A gente acaba secando realmente de ciúme, como a gente viu até lá na psicologia, na filosofia. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Então, às vezes, a gente cria esses tormentos mesmo, né? Às vezes a gente nem queria estar na situação daquela pessoa, nem queria ter o que aquela pessoa tem, mas a gente inveja, a gente tem ciúme daquilo. E a gente cria esse tormento para a gente que, na verdade, nem interessaria. Um outro pedacinho interessante é lá na coletânea de preces do Evangelho, quando Kardec fala sobre as reuniões espíritas, prece das reuniões espíritas, e o título, o que encabeça o comentário dele, a prece, é a fala de Jesus, né, de quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali entre eles. E Kardec chama atenção que não adianta apenas se a gente tem sentimentos de ciúme, de inveja, se a gente olha para as pessoas com esse tipo, a gente não está reunida, na verdade, em nome de Jesus. Então, não adianta a gente estar ali se o sentimento, juntos, se o sentimento não é um sentimento de amor verdadeiro entre as pessoas que estão ali. Então, ele coloca, olha, contudo, se essas duas pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Então, a gente prestar atenção, porque se o ciúme é de difícil percepção, né, a gente tem que estar atento a isso, porque não adianta a gente participar de uma reunião espírita, de um encontro, de uma palestra, de alguma coisa que a gente quer ali projetar o melhor que a gente tem e receber também o bem, a calma em nossos corações, a gente precisa estar realmente despojado desses sentimentos, pelo menos ali naquele momento. Joana, o que Joana nos traz lá no Ser Consciente? Que o ciúme tipifica insegurança psicológica e desconfiança sistemática. A presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. O ciumento, inseguro dos próprios valores, ateia incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz, e envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca insanamente. O ciúme envolve objetos e posições, posses e valores que assumem uma importância alucinada, isolando o paciente nos sítios da angústia ou armando-o com instrumentos de agressão, todos contra todos e tudo. O ciúme, diz ela, tende a levar sua vítima à loucura, então demonstra insegurança, a gente tem que ter cuidado com a imaginação, né? O que a gente faz, a suspeita que a gente tem, a gente acaba sendo instrumento de agressão contra todos e contra tudo. Liberando-se da compressão do ciúme, pouco a pouco, o eu profundo respira, alcança nas praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor e com a vida. Então, quando a gente se libera realmente, né, dessa compressão do ciúme, que ela chama atenção, que é aos poucos, que é devagar, a gente vai desfrutar essa liberdade, essa felicidade com paz para a gente, principalmente, né? Se vai ter alguém ou não, isso aí não vai importar, mas a gente vai ter uma harmonia, vai ter um amor na nossa vida. Então, ela diz que o ciúme é um sinal de alerta, que mostra que algo não vai bem, que a gente precisa repensar, reparar, que a terapia para o ciúme, claro que nos casos mais exagerados seria uma terapia mesmo, né?
mas naqueles que a gente consegue se resolver, é através do autoconhecimento, da gente perceber a fragilidade, do autocontrole, da autodisciplina, para que a gente possa erradicar gradualmente da nossa vida. Reconquistar a autoestima, a confiança em si mesmo, tornando-nos menos sensíveis às investidas cruéis desse vício moral. Ela coloca que as ações no bem, elas colaboram para a gente educar o nosso sentimento de posse exacerbado e inquieto, a prática de se relacionar com outras pessoas, de fazer atividades que dão prazer para que a gente desfoque, a gente tire aquele pensamento daquela situação, né? São ações que podem também nos ajudar nesse sentimento e tornar as relações mais saudáveis. E o diálogo esclarecedor e honesto, né? Que a gente fale que tem ciúme para aquela pessoa, naquela situação, e para tentar resolver, e a pessoa também que está escutando, que ela tenha paciência, né? Que ela mostre-se compreensiva, que ela dê segurança àquela outra pessoa, que ela ajude a outra pessoa a perder esse medo, essa baixa autoestima, que ela tenha paciência para isso. Concluindo, gente, eu trouxe algumas frases daquele capítulo do Nosso Lar, do 49, do Regressão da Casa, que eu acho que é muito importante para a gente entender o bem que é quando a gente consegue dominar. Claro que, acima de tudo, o que a gente deve sempre lembrar é essa frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se colocar naquela situação, perceber o que você faria se estivesse naquela situação. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Estendia-se agora a comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Então, aproveitar também essas oportunidades que a gente percebe que são feridas, mas que abrem a gente para esse verdadeiro amor. Ele lembra que ele não era proprietário de Zélia, mas irmão e amigo, não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. A gente às vezes tem dificuldade disso, né, com filhos, a gente tem que entender que ali a gente tem companheiros de luta, que a gente tem que realmente esse trabalho de educação, mas de preparar para a vida, né, e deixar viverem a vida. E deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes, né? Tentar realmente suplantar esse interesse pessoal nosso em prol da sociedade, em prol do coletivo. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Então, ou seja, toda essa transformação porque passou André Luiz e que a gente deve fazer, no fundo, a gente se sente alegre, feliz quando a gente consegue dar esse passo. Então, fazendo um resumo aqui rapidíssimo, né, para concluir, o ciúme nos faz sofrer, é um tormento, prejudica o outro, faz o outro sofrer também, ele é incompatível com a felicidade, ele pode nos levar, inclusive, ao agravamento da nossa situação, aos nossos débitos, agora e para as outras encarnações. Emmanuel diz que o ciúme é um indício de atraso moral, como a gente viu também na doutrina espírita, na codificação, ou de estacionamento no egoísmo, mas que a gente, através do nosso esforço, da oração, da vigilância, que a gente consegue passar isso, a gente consegue perceber esse amor maior, esse conhecimento que a gente precisa da vida para a gente formar isso mais fortemente dentro de nós. Joana diz que o ciúme não é o sal temperando o amor, né? Que a gente tem que superar essas ensinações ciumentas e tem que amar com tranquilidade, com confiança sempre, para que a gente encontre realmente essa paz espiritual, a paz de consciência, a paz dentro da gente, o equilíbrio e a harmonia. Então, fiquem com Deus. Glória, pode. Muito obrigada, Paula.